A desigualdade na distribuição das vacinas causou mais de 1 milhão de mortes. E ó, essa aí ainda é uma estimativa conservadora. É isso aí. Mas, tá, primeiro, que desigualdade na distribuição das vacinas? Desigualdade entre países. Vamos ver do que eu tô falando aqui. Olha aqui, esse é um gráfico que eu peguei hoje de manhã no Our World in Data. Pô, esses falando caras são... Esse site é legal. Uhum. Então, basicamente, o que esse gráfico aí está mostrando, Álvaro, é os países de baixa renda, média baixa, média alta e alta renda, ou o número de pessoas, a porcentagem da população que foi recebeu vacinada. as duas doses da vacina. Tá. Você pode descrever aí o que você está vendo? Então tá, no low income, né, que é tipo pobre mesmo, é isso? 20%. Países com low income, países pobres lá, 20% da população com 2 doses. Aí é lower middle income. Eu suponho que já é mais dinheirinho que o low. Mas como é que a gente ia Médio traduzir baixa. aí? De médio para Média baixa. baixo. Países de médio para baixo renda, sei lá, de 50% para 60% da população com as 2 doses, né? Aí você tem high income, que são os ricos mesmo, quase 70%, e o upper middle income, que eu também Média não alta. saberia traduzir, renda média alta, mais de 70%. Então a conclusão aí é meio óbvia, né? Quanto mais grana tem o país, maior a porcentagem da população vacinada, Sofia? Exatamente. E Então, a os diferença é dados aí. brutal pra caralho, hein? Porra, tem país com 20% e tem país com mais de 70%, porra. Exatamente. Os dados aí são até ontem, né, dia 3 de novembro de 2022, mais ou menos 19% das populações de baixa renda receberam 2 doses da vacina. E esse 19%, sabe quanto que os países de alta renda alcançaram essa mesma porcentagem de vacinação que os países baixos têm hoje? Foi em 15 de maio de 2021, do ano passado. Cara, então é um atraso, além de tudo, que é gigante, tá? O que eles alcançaram em maio do ano passado, os países de alta renda, os de baixa renda estão chegando agora. Então é uma desigualdade realmente brutal. Quero Isso é entender uma por coisa. quê. Vamos chegar lá. Isso é uma coisa que a gente já sabe faz tempo, né? Agora, qual a consequência disso? Né? Qual que é a consequência desse atraso, dessa desigualdade? É isso que os pesquisadores estão começando a mostrar agora. Então, teve aí 5 pesquisadores da Universidade de Warwick, no Reino Unido, que eles modelaram o número de mortes que poderia ter sido evitado se essa desigualdade não existisse, se a distribuição de vacinas fosse mais igualitária. E publicaram essa semana na Nature Medicine. O que eles mostraram? Que, mantendo todo o resto igual, só distribuindo melhor as vacinas, seria 298 milhões de infectados a menos e 1,3 milhões de mortos a menos. Então é muita gente. Daí até tem esse gráficozinho aqui que o pessoal da Nature fez, na reportagem que eles falaram sobre isso, mostrando qual que seria a diferença no número de mortes nos países em laranja, como seria como é de fato o número de mortes, e em azul, como seria se tivesse sido distribuído melhor. Então tá, lá entre os pobres, do jeito que foi, morreu mais de 50 a cada 100 mil. Olha lá, ó. Se tivesse distribuído direitinho, ia cair o que, Sofia? 1/3, né? Daí ali, numa faixa acima, morreu 150, é isso? A cada 100 mil. Ia passar um pouco de 100 com a distribuição adequada. Lá entre os ricos aí, ó, entre o pessoal do Corolla, ó, entre o pessoal do Corolla, 200 a cada 100 mil. Poderia ter sido perto aí de 160, eu imagino, né? E lá entre os ricos mesmo, aí é o pessoal fala outro carro chique aí, pô. SW4, é esse? Olha lá, ó. Não tenho a mínima ideia, não entendo de carro. Países categoria SW carro, 4.
Olha lá, ó. Não entendi. Alternou ali Eles, por quê? de Ah, fato, porque... Ah, entendi. Tá. Aham. eles morreriam um pouco mais, porque Sim. estaria distribuindo as vacinas para os outros. Então, os únicos que ganharam com essa distribuição da forma com que ela aconteceu foram os países de renda realmente alta. Todo o resto perdeu. Então, do jeito que as vacinas foram distribuídas, para cada vida que elas salvaram lá num país riquíssimo, teve que morrer várias pessoas nos países pobres. É isso? Exatamente. Exatamente. Você chegou exatamente na conclusão. Para cada vida gringa, rica, branca salva, teve que morrer um monte de latino fudido, africano fudido no. Como é que chama? Sul global. No sul global. Exatamente. Tá bom. Agora tem uma Não tá bom questãozinha, nada, tá terrível. né? Agora tem uma questãozinha. Tem um asteriscozinho ali embaixo, né? Ah, tá. Ah, tá. Então o cenário que eles estavam traçando, quer dizer, de distribuição igualitária, não prevê a extensão de medidas comportamentais contra a Covid, tipo isolamento social, lockdown. É isso, né? Exatamente. Então eles estão Então o partindo do buraco é pressuposto. mais embaixo ainda. Exato. Porque ali eles estão partindo do pressuposto que, assim, ok, distribuiu melhor as vacinas, mas os países ainda liberaram lockdown, liberaram o uso de máscara na mesma época. O que Tá. não é necessariamente verdade, que se, digamos, se tivesse distribuído melhor as vacinas, os países mais ricos provavelmente teriam que manter o lockdown, a máscara por mais tempo. E isso também impactaria no número de mortes. Tá. Daí eles fizeram esse modelo daí também. E daí o que eles viram? Que se os países mais ricos tivessem distribuído melhor as vacinas e mantido o lockdown e máscara por mais tempo, o número de mortes que a gente está vendo que seriam menos 1 milhão e 300 mil, seria, na verdade, menor em 3 milhões. Então, daria para ter morrido 3 ainda milhões. menos gente. 3 milhões é tipo, sei lá, vou pensar aqui na minha vizinhança. É mais que a cidade onde eu tô e região metropolitana. Tipo Curitiba e região metropolitana. Cara, Uhum. é muita gente, cara. Então, tá aqui, ó. Esse aí é da Nature? É da Nature. Tá, a Nature, para você que não sabe, é a revista científica comunista. Sofia depois pode explicar para a gente aí por que eles foram taxados de comunistas. Diz lá, o impacto da distribuição das vacinas teria sido ainda maior se a distribuição de mais vacinas para países mais pobres acontecessem junto com os países ricos. Como é que é? Mantendo outras medidas mitigatórias, medidas de diminuir a Covid. Tipo, como é que é? Concentrações, aglomerações menos aglomerações, é isso? E Isso, uso de menos máscara. aglomerações. Que coisas que deveriam acontecer por mais tempo, né? Nesse caso, o modelo sugere que aí já não é mais 3 milhões, são 3,8 milhões de vidas poderiam ter sido salvas. Puta que pariu. Né? E só para já comento agora a questão da Nature comunista? Tem isso, né? Na eleição do Bolsonaro, os caras me vieram aí com essa história de que a revista científica, tipo, nem quem não acompanha a ciência sabe que existe, né? Diz que é comunista. Eu fiquei surpreso. A Nature é uma das revistas científicas mais respeitadas, mais antigas e mais respeitadas no mundo. Daí eles lançaram um editorial falando algo que era óbvio, que para a ciência brasileira seria melhor Lula do que Bolsonaro como presidente. E não foi só a Nature, foi uma de várias revistas e publicações internacionais que falaram sobre isso e pronto, né? Virou comunista. Só que aí também eu acho que é uma escolha, né, Sofia? O pessoal aí tem que escolher. Vai cortar bolsa de cientista? Vai destruir um instituto que nem o INPE? Vai destruir, sei lá, o que mais aí? Me ajuda. O Museu Nacional? Você vai destruir todas essas coisas e vai querer que a Nature te elogie, que a revista de ciência te elogie? Daí não dá, você tem que escolher. Ou você destrói a ciência ou você quer elogio do cientista, né? É uma troca. Exatamente. Mas então você viu aí, Álvaro, a gente viu a questão de quanto que poderia ter sido salvo com distribuição melhor das vacinas. Mas isso foi o que o modelo deles mostrou.
O próprio pesquisador, o tal do Sam Moore, ele falou que teve coisas que não teve como colocar no modelo, mas que também provavelmente diminuiria ainda mais o número de mortes se levasse em consideração. Uma delas é a questão das variantes. Então, tá. Distribuição mais igualitária, talvez, de vacinas, e uma diminuição dos infectados, né, que isso traria, poderia ter desacelerado a emergência de novas variantes. É o que diz o Moore, que é o pesquisador aí que a Sofia mencionou agora. Então, se você distribuir melhor as vacinas, você vai ter menos pessoas infectadas. Menos pessoas infectadas significa menos chance do vírus sofrer mutações, menos variantes, que por sua vez levaria novamente a menos mortes. Então, é uma bola de neve que você vai formando e você vai vendo quantas vidas nós perdemos a mais por causa de não distribuir direito essas vacinas. Só que daí, Álvaro, tem uma questão que aí foi tudo voltado muito à distribuição das vacinas. Mas eu acho que tem mais uma coisa que essa pesquisa específica não toca, mas que é importante a gente falar, que está muito relacionada, que eu resolvi trazer aqui. Que além dos países ricos prejudicarem a distribuição das vacinas, sabe o que mais que eles prejudicaram? A produção. Como? Com patentes. Produção? Da BBC News, a Maria Helena Navas diz: vacina contra a Covid. Por que países ricos não quebram patentes para acelerar a vacinação contra a Covid-19? Tá. Então, tem trechinho aqui. Bora para a leitura aí da BBC, que nos diz que vários países de baixa e média renda estão pedindo para a Organização Mundial do Comércio, a OMC, órgão que rege os acordos de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, que estabeleça uma suspensão desses direitos para que se possa produzir de forma acessível vacinas contra o coronavírus. Países ricos, incluindo Reino Unido, Estados Unidos e Suíça, e nações europeias, se opõem a essa proposta, que foi apresentada pela África do Sul e pela Índia e apoiada por dezenas de países em desenvolvimento. Tá. Essa reportagem não é de agora, ela é lá de março de 2021. E tem polêmica aí até porque o Brasil foi um país que foi na contramão, enquanto a maioria dos países em desenvolvimento apoiou a quebra de patentes do país, do Brasil não apoiou. Mas é aí uma demonstração, né, que se quebrasse as patentes, você poderia ter mais países produzindo a vacina, com isso, mais vacinas seria melhor para todo mundo, quer dizer, quase todo mundo. Daí você pode dizer aí, mas, Sofia, eles têm que ter as patentes porque eles têm que receber o retorno dos investimentos que eles fizeram em pesquisa e blá, blá, blá. Aí eu tenho que lembrar vocês que a maior parte das pesquisas, que inclusive que levaram ao desenvolvimento das vacinas, foi financiada com dinheiro público. Inclusive, a gente já comentou isso aqui num vídeo, aqui no Meteoro, que é o Meteoro.data, do lucro pandêmico, que lá naquele vídeo eu falei que 97% do financiamento para a AstraZeneca, por exemplo, veio ou de dinheiro público ou de dinheiro de fundações beneficentes sem fim lucrativo. Você pode pegar também a Moderna, que é uma das vacinas que não chegou aqui no Brasil, mas que circulou bastante nos países ricos, recebeu mais de 10 bilhões de investimento do governo estadunidense. Então, não se justifica, não. Mas eu falei, beneficiaria quase todo mundo. Quem não seria beneficiado? Bom, as margens de lucro dessas empresas, né? Tá. Então, o que a gente vê aí, na verdade, Álvaro, eu acho que é um resultado aí do capitalismo e do imperialismo, né? Basicamente, essas duas coisas que a gente não costuma associar com ciência, não, a ciência tem que ser apolítica, a ciência não tem que se meter nesse tipo de coisa. Não, ela tem que se meter nesse tipo de discussão, sim. Porque justamente quando você tenta fazer ciência sem pensar em política junto, o resultado é isso. Você consegue fazer a vacina, mas a vacina fica toda se presa nos países mais ricos, enquanto os mais pobres se ferram.
Pois é, você sabe que, pô, eu te agradeço muito por trazer essas informações assim, ó, que tratam da pandemia de maneira mais global. Eu, muito em função da CPI, junto com a Ana, a gente ficou concentrado no cenário brasileiro, assim, sabe? E essas coisas assim, muitas delas passaram por debaixo do meu radar. Esses números que você me trouxe aqui me impressionam. É óbvio que a gente imagina que há uma desigualdade na distribuição de vacinas, óbvio, mas eu não sabia que poderia ser nesse patamar. Fico bem satisfeito de saber que tem pelo menos gente estudando isso, sabe? E, pô, quando a gente fala do Brasil é um negócio muito assustador, né? Nunca é demais repetir, sabe, que o que aconteceu em Manaus, por exemplo, foi uma política de extermínio deliberada. Dia desses, bafão aí, veio a ex do Pazuello, você viu isso aí? Para contar que o que rolou ali, e ele confessava assim, era meio que um laboratório mesmo. A ideia era buscar a imunidade coletiva por contágio, também chamada de imunidade de rebanho. Então, contaminava geral, deixava morrer quem é mais fraco, que é bem a ideologia dos caras, né? A coisa assim da sobrevivência do mais forte. E esses velhos, esses fracos morrerem aí, dane-se, entendeu? E com isso eles superariam a pandemia mais rápido e poderiam fazer a roda da economia girar. Essa era a ideia dos caras, né? Só que é uma ideia burra, para além de cruel, porque eles não apenas não conseguiram o resultado que eles imaginavam, como geraram um sofrimento assim brutal, vala comum sendo aberta, gente chorando pra cacete, e uma nova variante. Então, na cabeça deles, esse dado aí tem, tá? É isso que eles pensavam lá no tal do gabinete paralelo, você pensar nisso aí. Isso aí tá demonstrado. 70% da população infectada, 70% forma-se a imunidade coletiva. Acabou a pandemia. Isso era a cabeça dos caras. Pois se você for pegar os dados, pesquisa lá, Manaus, tal. Teve um momento que estava 75, 76 infectados. Olha que doideira. E o que você conseguiu? Imunidade coletiva? O cacete, foi a nova variante, né? Então, assim, tem muita coisa para descobrir. Quando a gente pensa globalmente, sabe, você se depara com esses problemas estruturais da maneira como o mundo se organiza social e economicamente, mas quando você pensa no Brasil, pô, aí é de arregaçar o coração mesmo, sabe? Tem imagens ali, pô, procura lá se você quiser ver, se você ficar horrorizado. Não procura não, vai deixar triste. As imagens da TV Folha, cara, do cemitério em Manaus, tem um antes e um depois, assim, sabe? O cemitério fica do lado de uma área de mata. Então, pô, antes ali de 2019, cemitério, mata, sacou? Aí você pega 2022, cemitério, a mata, pô, abriu um espação assim, ó, para enterrar os mortos da Covid. Um negócio assim, sabe, dilacerante para qualquer um que tem o coração batendo no peito, assim. Acho que essa é a nossa realidade, né?